Oi, aqui é a Elaine. Oi, aqui é a Eliane. Tudo bem? Então, continuando o nosso assunto sobre as relações familiares, conforme o prometido, né, Eliane? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Osman Lins, um conto chamado A Partida. E o Mário de Andrade. Mário de Andrade, é isso. Conto Peru de Natal. Peru de Natal. E para começar, falando a respeito do conto A Partida, nós temos aí uma construção familiar de um neto que mora com a sua avó e ele está assim muito empolgado porque ele vai sair da casa dessa avó, onde ele é cercado de mimos, de muito afeto, de muitos cuidados. Cuidados até demais, dependendo, né, pra ele, da visão do jovem. Do jovem. Né? E aí ele vai tá esperando o trem e coisa e tal. Então ele fica naquela ansiedade de ir embora dessa casa. E ele nos descreve a forma como essa avó, quando ele vai dormir, né, que ele vai dormir mais cedo, até para poder passar logo a hora para ele ir embora. Então ele descreve que a avó vai lá, fica olhando ele de noite, que parece que ele é um defunto, mas que ele tá muito vivo. Na verdade, Liane, ele se sente assim, muito oprimido daquela avó, aquela coisa de cuidado extremo que ela tem. Eu acho que seria um pouco que a gente vê muito no jovem hoje, de acha que eu ainda sou um neném? Acha que eu ainda sou uma criança? Isso. Não, tanto é que ela pega a coberta e o cobre, ele tira essa coberta, entendeu? Então, aí ele, bom, enfim, passa toda essa coisa, ele acorda mais cedo até, né? E pega as coisas dele e vai se despedir da avó, ela fica brava, né? Ela, assim, do jeitinho dela, fala, poxa, por que você não me acordou antes? Ele fala, não, tô apressado, eu tomo um café lá na estação mesmo, e sai. E quando ele sai, ele bate o olho, despede dela e sai, ele bate o olho e vê, inclusive eu quero ler porque é importante aqui. Lancei um rápido olhar para a mesa cuidadosamente posta para dois, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca, bordada, que só se usava em nossos aniversários. E aí ele percebe tudo aquilo e vai embora, né? Ou seja, ela tinha preparado aquele café. Mas é interessante que no início do texto ele diz: hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Ele diz pra gente que quando ele vai visitá-la, ela ainda faz esse processo de colocar a coberta nele, coisa e tal. Então ele teve essa oportunidade de perceber, né, de estar com ela, porque ele poderia ter perdido essa avó. E na verdade ele não fez isso. Sim. Então é interessante a gente pensar nessa questão de que ele poderia ter ficado com ela e tomado esse café da manhã. Mas como ele mesmo fala, né? Hoje eu consigo entender. Mas naquela época não. Mas nós temos visões na literatura diferentes de jovens que ficaram, que fizeram esse processo, né? Exatamente, né? Aí no Peru de Natal a gente tem uma outra questão. A gente tem um filho, são só ele e a irmã, a mãe, uma tia, o pai morreu, e naquele Natal ele resolve fazer um peru de Natal. Um peru de Natal? Como assim? O pai tinha morrido, né? O pai tinha morrido. Quem vamos convidar? Que vamos convidar? Só pra gente. Por quê? Qual era a questão dele ali? Toda festa tinha peru de Natal. Toda festa tinha peru. Ele só comia, entre aspas, peru nas festas, né? E quando ia chegando a época da festa, 3 dias antes, a mãe, a tia e a irmã ficavam na cozinha o dia inteiro, preparando as coisas. Salgados, doces finos, que iam ser servidos na festa. No dia da festa, elas mal comiam, porque tinha que servir. E aí vinha aquela parentada toda. E a parentada comia e ainda pedia para levar marmitinha para aqueles que não tinham podido vir. E peru mesmo, a mãe, a tia, a irmã, só iam provar nacos
pedacinhos aqui de pé, de coxa, pedacinho de peito. No dia seguinte, um restinho que estivesse ali sobrando misturado com arroz. E aí ele falou, não vamos convidar ninguém, é só para nós. Nós 4, né? Nós 4, ele, a irmã, a mãe e a tia, porque o pai já tinha morrido. Aí ele falou assim, eu quero peru com 2 farofas, a de miúdos e aquela farofa de manteiga douradinha. E aí foram se preparando e criou-se uma expectativa na família, porque era uma coisa nova. Primeiro, um peru só deles, né? Sem convidar ninguém. Ai, mas que absurdo! Ah, mas ele era o louco da família, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem, chamarem, deixa que eu levo a culpa. Eu já era o louco mesmo, todo mundo já me considerava o louco da família, então só nós. E aí foi feito. E aí, quando foi chegando a hora da ceia, na hora de comer, vem a imagem do pai, que não é o que a gente quer levantar a questão, e aquele pai, né, porque o pai que sempre exigia que fizesse peru somente em festa e para todo mundo, e aí veio uma raiva nele, porque, mas esse pai vem atrapalhar a nossa comemoração. Aí ele foi inteligente, ele pensou que se ele falasse mal, alguma coisa assim, aí essa imagem cresceria e o que ele queria resgatar não aconteceria. Não ia acontecer. Aí ele elogiou o pai e falou, o nosso pai que sempre quis o nosso bem, quis que nós fôssemos felizes de onde ele está muito feliz. Exatamente. Aí todo mundo concordou e aí a imagem do pai diminuiu, beleza. E aí ele foi servir o peru. A mãe ia servir, disse, não, pode deixar que eu sirvo. Aí pegou um prato e cortou um pedaço substancioso. A mãe ficou chocada, aí falou para ele assim, filho, tem mais gente para comer. Calma, mãe. Aí ele preparou aquele prato com aquele pedaço suculento e entregou para ela. Quando ela se deu conta, já começou a chorar. A tia começou a chorar em seguida porque imaginou que o próximo prato seria dela. Aí ele também preparou um prato caprichado para a tia, entregou para a irmã, e depois ele fez o dele. Então, aqui a gente tem a preocupação com a família, né? Então, ele vai dar para a mãe um prazer que ela nunca teve a vida toda. A vida toda essa mãe assou um peru, preparou um peru, temperou um peru. Não comeu, e não comia. Né? Não sabia o que era verdadeiramente uma carne saborosa de peru. Exato. Então, era isso que ele queria proporcionar. E ele tinha um interesse, né? Assim como o rapaz da partida, ele tinha aquela coisa de ir embora, estava esperando, né? Todo ansioso. Esse rapaz do período de Natal também tinha um interesse de sair com uma mulher e coisa e tal. Ele tinha um compromisso, ele poderia ter, né? Ele tinha, mas não. Ele deixou o compromisso dele para depois. Para depois ele resolver isso, né? Primeiro é o jantar com a minha família. Isso. Primeiro eu vou proporcionar para minha família esse prazer. E outra coisa, cerveja. Minha mãe gosta de cerveja. Então, ela vai tomar cerveja. O louco da família, deixa a culpa para mim. Eu já sou considerado louco mesmo. Então tá tudo certo. Então esse filho teve essa preocupação. A sensibilidade, né? Até porque eram as 2 mães dele, né? Como ele diz, na verdade 3. A mãe e a tia, que a vida toda cuidaram dele. E a irmã, que junto com a mãe e a tia sempre o mimaram, né? O único homem ali, tirando o pai, quando ainda estava vivo, né? Com 3 mulheres, as 3 mulheres o paparicavam, mimavam, deviam fazer todas as vontades dele. Então aquele era o momento dele retribuir. Eu vou retribuir isso para minha mãe. E ele termina assim, minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Eu ia escrever felicidade gustativa, mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor de todos, um esquecimento de outros parentescos
distraidores do grande amor familiar. Porque essa né, a família direta. Sim. Os outros, provavelmente muitos vinham por conta de todos os quitutes saborosos que a mãe, a tia e a irmã preparavam. E os que não podiam vir, pediam para levar marmitinha para eles. Então talvez não fosse verdadeiramente uma relação familiar. E sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar para nós que, não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa, me é impossível conceber. Isso. E esse foi o Natal, eu acho que o primeiro Natal. O Natal deles, verdadeiramente né? familiar, verdadeiramente gostoso. Né? Eu fico pensando assim, se no conto da partida o rapaz tivesse tomado um café com aquela avó, né? Feito aquele gosto, porque ela com tanto carinho colocou. E outra coisa, né? A louça. Ele ainda teve a oportunidade de voltar outras vezes. E se não tivesse, né? Exatamente. E se a avó, a partir dali, tivesse morrido, ou se ele pega o trem, ele pega a condução, a gente não sabe, e acontece um acidente e ele não tem mais essa oportunidade. Como ficaria essa sensação? Né? Então é bem nessa questão das relações familiares, de você fazer dessas relações grandes encontros de encantamento e aproveitar. Porque como diz o Eckhart Tolle no Poder do Agora, nós só temos o agora. Hoje. É esse o momento que é importante. Esse é o momento mágico, é o momento que você está vivendo, é o momento que você está com quem você ama. É o momento em que você respira, que você pensa, é esse o momento. Então, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu vou elogiar no aniversário. E se o aniversário não chegar, você tem vontade de elogiar hoje. Viva o hoje, faça hoje. Estou com vontade de tomar um café na casa de alguém. Fulano, você pode me receber? Vou levar o pão. Vamos tomar um café. Isso. Esse é o momento. Exatamente. O mais importante. É só esse que a gente tem, é o agora. Então que fiquemos com agora e que aproveitemos as relações familiares, Sim. as relações de amizade. A gente pode falar na próxima de amigos. Vai ser bom, mas, quem sabe? Mas não vamos prometer, porque não tem nada em mente. Mas quem sabe? Quem sabe, né? Tá bem? Espero que vocês gostem. Obrigada pela atenção. E é sempre um prazer. É um prazer falar mesmo. Da nossa paixão para vocês. Um beijo, até mais. Até a próxima. Fiquem com Deus. Família, família, papai, mamãe, titia. Família, família.